Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras. Estamos aqui no terceiro episódio do podcast Papo de Segurança. Hoje convidamos o senhor Guilherme, Guilherme Oliveira. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse projeto, junto com o senhor Maurici e com o senhor Gilberto. Para mim é uma grande honra e oportunidade de estar aqui participando desse projeto, do qual o Gilberto já havia citado aí faz um tempo e ele veio se concretizando e é uma satisfação enorme estar participando disso. Obrigado, Guilherme. Nós que agradecemos. A nossa intenção, né, já no terceiro episódio, é trazer mais informações, né, assim, o seu dia a dia como vigilante. E, assim, realmente é uma honra que você esteja conosco, né? E a gente sempre tem o costume de perguntar como que começou a sua história como vigilante? Bom, a minha história de vigilante, quando eu tinha 18 anos, assim, logo que eu passei da fase do quartel, fui trabalhar numa metalúrgica. Nessa metalúrgica, na entrada já havia alguns vigilantes para fazer a vistoria do pessoal ali que entrava na empresa, né? Para ver se não portava nenhum tipo de objeto, da qual não fazia parte da empresa. E ali eu me interessei pela área de segurança. Foi uma paixão à primeira vista, por assim dizer. Sim. Né? Uhum. Nessa empresa, inclusive, fiquei 8 meses nela, né? Por justamente me interessar nessa área de vigilância. Esses 8 meses foi o tempo de eu estudar a área, ver se era realmente isso mesmo que eu queria. E vamos se dizer que desde 2013 estamos até hoje nessa área, né? Então, assim, foi muito, muito legal conhecer, me aprofundar, né? Ter um conhecimento tanto técnico, né? Quanto operacional de como que a vigilância em si ela funciona, né? Então, é muito gratificante mesmo essa profissão de vigilante patrimonial. Perfeito. Fala pra gente, você, após a formação, você fez alguma extensão? Como que foi Não, a sua eu parei mesmo na questão do vigilante patrimonial, que é realmente o que eu procuro, né? Sim. Para mim é muito gratificante. As outras áreas, como escolta armada, grandes eventos, carro forte, transporte de valores aí, né? Não me chamou a atenção, né? Entendo. A questão do patrimonial, desde quando eu iniciei, né? Tem sido a minha vocação, por assim dizer, né? Eu costumo colocar até para meus alunos, e eu não sei se o Gilberto concorda comigo, a gente fala muito aproveitando o ensejo, né, que o Guilherme faz, que é o vigilante patrimonial. E aí a gente só fala do patrimônio, coisa material, o patrimônio, né, que isso é dinheiro, vamos dizer assim, é o capitalismo. Sim. E eu não sei se eu acredito que o Guilherme tenha, até para a gente conversou um pouco antes, essa questão de não é só o patrimônio, tem a vida. Porque dentro desse patrimônio tem vida, né? Ou no horário do expediente, ou então até à noite e tal, né? Sim. O que você entende essa questão do vigilante, dele cuidar da própria vida, né? E se preocupar com a própria vida e com a vida do próximo? Como você entende isso? Essa questão, assim, eu digo que é, a princípio, assim, uma questão mais, vamos dizer, moral de cada pessoa, né? Tem pessoas que se identificam com essa questão de estar protegendo, aquilo é satisfatório para a pessoa estar fazendo essa questão de não só a segurança do local, mas a segurança de si próprio e dos demais que estão naquele local, né? E você, assim, você... Lógico, eu já entendi, mas, assim, queria que você esmiuçasse um pouco mais. Você acredita realmente que o vigilante ele tem que se preocupar não só com o patrimônio, mas com a vida do próximo? Eu acho que, assim, só a questão do patrimônio não vem em prioridade, né? Eu acho que os bens materiais a gente consegue recuperar, mas a questão da vida, ela é insubstituível, né? Então, acho que, primeiro de tudo, a pessoa, o vigilante, o profissional ali, ele tem que se preocupar em primeiro com a saúde e bem-estar de todos ali, né? Não só da questão dele ou do companheiro de trabalho ou dos demais ali, ou às vezes até outras pessoas que forem visitar o local, prestar um serviço, enfim, seja o tipo que for, tem que preservar a vida de todos ali. Sim. Né? Gilberto, eu vou esticar um pouquinho para você, que você, né, você é dessa área e foi supervisor e tudo. O que você entende nessa questão da vida? Olha, até porque a própria portaria e a regulamentação do profissional da segurança privada, ele tem as prerrogativas, né? Que ela é constitucional também. Por sua vez, ele é um braço da segurança pública. Então, uma vez que ele é e faz parte da segurança pública no sentido
de ser prestativo na questão da segurança, mesmo que ela seja privada, ela faz parte desse contexto, né? E, todavia, entendemos que, como na academia vamos formando um profissional e preparando ele para essa realidade, porque uma coisa é ele cuidar do patrimonial, mas tem a questão da vida, né? Então, aí a alternativa foi, eu quero ser então vigilante patrimonial. Por quê? Porque me dá condições de estar fazendo uma segurança não só, digamos, ali, um perímetro, né? Que seria ele um ambiente de uma empresa, Um ambiente centro logístico, por assim controlado dizer, né? e tal, né? Justo. E aí tem, todavia, aquela questão da segurança pessoal. Quando nós tratamos de um profissional ligado a um perfil, né, mais específico, que é o segurança particular, que é o VIP, Sim. existente, mas tem ali o profissional que é o VSPP, todavia é uma segurança particular. Ok. Porém, ele, como tendo o aspecto técnico e profissional, ele faz uma segurança ali específica, né, de uma pessoa, da vida, e vem o patrimônio. Então, nós temos essa visão clara, né, de ter o ambiente a ser feita a segurança, não só do patrimônio, mas da vida. E isso está dentro das normas, né, daquilo que é o conceito de lei especificamente. Então, eu entendo que o profissional ele já tem essa visão clara. Quando ele já sai da formação, obviamente, ele vai para a vida profissional do dia a dia, ele tem essa consciência, primeiro a vida dele, depois a do outrem. Sim. E, todavia, ele vai exercer isso a todo risco, né? Aliás, ciente disso. Sim. Ciente disso. Sim. Então, se é uma agência bancária, ele tem ciência. Se é um condomínio residencial, ele tem ciência disso. Uma empresa, enfim, seja lá o Justo. que for, né? Perfeitamente. Tem que ter. Vou fazer um bate-bola aqui em cima da experiência de vocês dois. E qual que você acha, tanto o Guilherme como, né, como o Gilberto, qual que é as dificuldades para que a sociedade entenda isso, para que o próprio vigilância entenda isso? Quais são os desafios da profissão, na visão de vocês? Sim, hoje, né, o maior desafio que eu acredito que todo profissional, não só da área de segurança, mas das demais áreas, é o fator humano, né? Sim. Como a gente lidar com o fator humano é um fator imprevisível. Não tem como a gente, né, assim, prever uma expectativa muito grande do que vai acontecer no nosso dia a dia ali, né? Até porque, por exemplo, se você está dentro de uma agência bancária, ali entra vários tipos de pessoas, né? A gente não sabe quem que é quem, às vezes é um juiz, às vezes, né, pode ser qualquer outro tipo de pessoa, um empresário, enfim. Então, assim, você lidar com isso, a gente tem que ter um autocontrole ali, porque a gente não sabe como que essa questão que vai dificultar o nosso dia, vai saber como que a pessoa tá, né? Então, assim, se a pessoa chega de bom humor na agência bancária, pô, legal, e aí, beleza, tal. É uma situação, agora a pessoa chega e não dá nem bom dia para você, já é outra situação. E eu acho que o profissional ali de segurança, ele tem que saber lidar com essa questão. Ele tem que estar, né, em dia ali, vamos dizer, com a sua saúde mental, para estar lidando com esse tipo de desafios, né? Porque não é todo tipo de pessoa que vai chegar para você, vai ser legal, vai cumprimentar, vai perguntar seu nome. Então, assim, várias questões que envolvem essas dificuldades aí, né? Eu acredito que seja também um grande desafio, né? Justo. É um momento do desafio. É um desafio nós estamos muito... no momento mais crítico, digamos, de segurança pública, né? Isso do município, independente do estado, nós temos hoje índices em uma região um pouco mais, outro menos, mas está aí o problema. Mas vocês acreditam que isso é uma questão até de preconceito pela sociedade, a falta de visibilidade social? Você acha que isso daí, o vigilante lida como com isso? Você acha que existe isso no dia a dia, vocês que trabalham no dia a dia? Olha, o mercado ele é muito promissor e a sociedade entende que existe uma empresa que presta um serviço na segurança privada ali e tal. Muitos não conseguem até inicialmente desassociar. O que significa? Peraí, todos entendem que é uma só, digamos, classe, que é o segurança patrimonial, é o mesmo que é do transporte de valores, é o mesmo de escolta. Ele é um vigilante. A sociedade entende que existe hoje uma pessoa que faz o transporte de valores, um que faz escolta, né?
de numerários para o caixa eletrônico, de uma rede de supermercado, de um posto de gasolina. A sociedade está vendo isso. Existe esse todo o perfil de trabalho e tem aquele que é o vigilante, mesmo ele não estando numa condição armada, mas ele está num parque, numa praça, Sim. né? Mas ele não está armado. Ele não está armado. Ele está, até muitas vezes, sem uma tonfa, por exemplo. Ele não tem uma tonfa. Mas ele faz uma segurança privada. Ali, pontual, é um profissional de segurança qualificado, sim, homologado pela Polícia Federal, mas a sociedade entende que é um segurança. Agora, os bastidores é uma outra questão, que a sociedade não tem acesso. Obviamente, ela sabe que é um profissional de segurança, que ele está numa instituição privada e que presta o serviço para uma rede de supermercado, para uma praça, para um parque, enfim. E, todavia, por exemplo, nós temos o metrô de São Paulo. Sim. Hoje é uma empresa de segurança privada. Está armado? Não. Ele não está armado. Porém, ele faz uma segurança privada e é um segurança. A sociedade entende que está ali um perfil de segurança. Né? Tem Ela uma se questão sente de segura. shopping também, né? Hã? Tem uma questão de shopping também, né? Sim, com certeza. Porque O shopping ali- é ali outra realidade. É outra, uma sim, outra realidade. exatamente. Na realidade, o Guilherme falou uma coisa que eu achei interessante no começo. Ele falou, não, eu entendi e para mim eu estou feliz com isso de ficar na vigilância patrimonial. E usando o arma ou não. E eu tenho uma preocupação assim, eu falo do autoconhecimento, Sim. né? Quando a pessoa está na escola, na formação, se ela, você acredita que ali ela já deve se preparar para um futuro próximo de trabalhar armado ou não? Então, Você acha que ela tem que ter essa preocupação com ela mesma? perfeito, porque, todavia, como eu citei, se a pessoa tinha o interesse de ser um policial civil, um policial militar, ele vai buscar uma condição para tal. E aí ele encontra a segurança privada, que é um caminho. Só que, se ele vai estar preparado, e na minha condição como instrutor e dando aula, você vai percebendo o perfil de cada um daqueles que vai estar com capacidade para tal. Correto. Aí volta aquela questão principal. Quando eu me formei, eu tinha ciência do que eu queria e como eu ia ter que fazer o passo a passo. E aí eu entendo a segurança, primeiro, lembra quando nós tivemos a presença da Isis, ela citou da questão da segurança da família, em relação à família e o perfil que ela... Lembra? Sigilo, né? Sigilo e tal. É a mesma questão. Lembra. Quando você tem esse perfil de você fazer a sua segurança em volta, os familiares, né? Sim. Aí tem aquela questão, para que, o senhor bem citou, para que fazer, né, ao lavar, né, a farda e exposto lá para todos saberem que você é vigilante, aonde? Não há necessidade, Não há né? necessidade. Não há. Então, você tem um perfil de segurança que você faça da sua pessoa, da sua família, tá? E isola, blinda. Correto. É uma necessidade. O senhor mesmo citou, naquela condição, quando nós tivemos a pessoa da Isis, naquela oportunidade o senhor citou uma questão muito pontual. Muitos estão andando fardado. E de uma forma, ele anda fardado no ônibus, ele anda fardado. Eu vou buscar um No lanche. transporte público, No exatamente. transporte, né? No transporte público. Né? Eu vou buscar um lanche. Que, aliás, é até proibido, né? Correto. Né? Correto. Mas ele tem a segurança, propriamente dita, dele, inicialmente? Não. Ele deixa de fazer essa segurança específica da pessoa dele. Não. Ele Eu coloca isso de uma certa forma. Eu à acho que vista. até uma questão ali da pessoa se orgulhar daquilo que faz. Eu até entendo esse orgulho, mas assim, não tem uma maneira melhor do que a gente expor esse orgulho do que fazendo um bom trabalho. Que a gente chegar no posto de trabalho, seja, sei lá, 12 horas, enfim, a carga horária que for do posto, você fazer aquilo bem feito. Eu acho que é a melhor forma de expor seu orgulho. Não você se expondo a riscos desnecessários. Que realmente você andar, além de ser proibido de você andar com o uniforme da empresa, você se expor dessa maneira. E está na portaria, hein? Está na Correto. portaria essa questão. Correto. Até porque, assim, a gente lidar com todo tipo de gente. Pode ser que tenha situações aí que a pessoa não tem um preconceito com o vigilante, fala, apanhei de um vigilante de rua aí. Esse aqui também é vigilante. Agora tem a oportunidade, ele vai apanhar. Então, assim, é uma questão de expor o risco que é desnecessária. E já passou a sua condição, vamos lá, aproveitando o gancho aí dessa sua fala, Guilherme, já passou a viver alguma situação crítica? A sua pessoa? A minha pessoa não. Né? A minha pessoa não, graças a Deus. Eu sempre
que eu pude manter dentro do profissionalismo ali, tudo que aconteceu ali ficou por ali mesmo. Não teve nenhum resquício de eu levar isso para minha vida pro pessoal, né? Graças a Deus. Né? Agradeço muito a Deus por isso, porque realmente a gente se expõe a riscos. Já tive situações de furto, de roubo, e graças a Deus isso nunca afetou minha vida pessoal. Perfeito. E, digamos, se a sua condição hoje é sempre estar vigilante, e eu entendo que sempre será aquela condição de perfil técnico, né, que você absolveu, Sim. mas quais são os desafios para a profissão que você enxerga a médio e a longo prazo? O que você deslumbra aí para o futuro do vigilante? Bom, hoje, eu acredito que o vigilante ele tem que ser adaptável, né? Ele tem que ter um perfil profissional adaptável, porque existem vários, né, locais de trabalho na qual seja um shopping, uma empresa, um condomínio ou uma agência bancária que seja, né? Isso estou falando do vigilante patrimonial, né? Que assim, ali ele se expõe a algumas coisas, né? Que é desafiador, né? Por exemplo, a gente já teve casos aí que repercutiu muito na mídia, a questão do vigilante do shopping, né? Que ele foi afrontado ali, tal. Então, assim, ali é uma experiência que ele teve, né? Uma experiência que, por exemplo, um vigilante de um condomínio, às vezes pode nem ter, ou de uma empresa, né? Então, assim, são locais de trabalho que a pessoa ela tem que ser adaptável, né? Então, assim, um estresse que o cara passou ali na questão do shopping, não é um estresse que ele vai passar dentro de uma empresa, às vezes, né? Sim. Então, assim, eu acredito muito que o vigilante, ele tem que ser, vamos dizer assim, um camaleão, né? Ele tem que se adaptar ali ao ambiente com o qual ele for colocado, né? E você acredita, então, assim, nós estávamos falando de risco, que o vigilante ele tem que estar 100%, desculpa o termo, ligado a respeito do risco? Tem que estar. Ali, não só na questão do trabalho, né? Sim. Né? Porque a questão do trabalho em si é mais a preventiva, né? Ele tem que estar 100% ali fora do trabalho também, né? Que é toda a questão ali que o fora do trabalho que pode levar a questão profissional dele ali para pôr em risco, né? Vamos se dizer assim, essa questão da segurança dele, né? Uhum. E também até da própria família, né? Correto. Como o Caís citou aqui. Sim, né? correto. Perfeitamente. Guilherme, fala para mim um pouco sobre a questão da importância da ética e do equilíbrio emocional. Olha, a questão da ética, hoje em dia, é muito complicado, né? É muito complicado porque a gente lida com muitos tipos de profissionais, né? Alguns emocionalmente mais preparados do que outros. Porque você atuou na área operacional também, né? Atuei. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Eu costumo dizer que é caminhar no fio da navalha, né? Para lidar com cada um profissional. Exatamente, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem o que discutir, né? Então, cada pessoa passa por uma situação diferente da outra, cada um tem uma experiência diferente da outra. Então, assim, é uma questão, você ser ético é uma questão que você tem que levar muito em consideração o que você quer para sua vida, né? Perfeito. É uma questão, assim, que não é simplesmente a pessoa falar assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu sou supervisor, eu vou mandar nesse aqui, não é mandar, né? É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa ética profissional, né? Pegando esse gancho aí, não citando o nome de nenhuma das tais que estão no mercado hoje, as empresas, nenhuma. Mas, na sua visão, dentro desse contexto aí, que você acabou de citar, é oportuno dizer que as empresas precisam melhorar, precisam evoluir em alguns aspectos nesse sentido? Eu não digo questão de empresa, né? Porque a empresa, para mim, particularmente, é só uma fachada, é só um nome, né? Eu acho que quem tem que melhorar ali é o profissional. O profissional, não só falar assim, a empresa vai selecionar, cara, assim, desculpa, mas numa entrevista, como eu já participei de processo seletivo, a pessoa pode omitir alguma informação sobre ela. Você não vai conhecer uma pessoa em 40, 50 minutos, 1 hora que você conversa com a pessoa numa entrevista. Perfeito. Você vai conhecendo a pessoa no dia a dia. Então, assim, o que molda isso aí é a pessoa mesmo, não é a questão da empresa em si, entendeu? Então, eu acho que quem tem que estar preparado ali é o profissional. Né? É o profissional. Ô, Gilberto, eu vou aproveitar que você... esses dias eu tive uma situação,
que chegou até a mim a respeito de tem umas empresas que, conforme for o que você vai, a função que você vai fazer em cima de vigilância, eles fazem investigação social. Sim, sim. Né? O que você entende como isso? Como você vê essa ação da empresa? Olha, é legítima pelo que ela tem como prerrogativa daquilo que a Polícia Federal determina dentro da portaria, enfim, tudo. Ela tem essa prerrogativa. Porém, tem um detalhe muito sério nesse aspecto. Até onde tem a liberdade de levantar informações específicas de uma pessoa, porque tem questões de sigilo, tem questões hoje de, por exemplo, LGPD. São questões de dados, de informações, enfim. Então, quando se tem um currículo de uma determinada pessoa, informações privilegiadas que ela vai absorver. Por exemplo, há uma empresa que me fez uma proposta para me assumir como supervisor. E aí teria que operar entre Rio de Janeiro e Minas. E aí, todavia, tem um processo que a empresa faz internamente, selecionado estou. Porém, tem uma questão do seguro, que aquela determinada empresa ela vai buscar todas as informações em relação ao meu perfil, se ele vai estar de acordo ou não. Então, quando você tem a prerrogativa de se sentar para uma entrevista e aí, consequentemente, você faz todo o processo, você dá essa liberdade, existe uma questão, né? É uma mão de duas vias. Você precisa do trabalho. Sim. E a empresa precisa do profissional. E aí se senta com uma determinada pessoa que é a gerência. Automaticamente ela fala, a vaga é essa, a condição é essa, porém tem uma outra questão pontual. Aí se apresenta um formulário. E esse formulário você assina, dando liberdade para que possa se levantar todas as suas informações. Então, entendo que é necessário. O Guilherme citou uma questão muito pontual. 45 minutos não dá para você só fazer uma leitura de um perfil cronológico, psicológico, ou socioeconômico, ou social daquela pessoa. É lógico que se faz, o grosso modo, Sim. a tratativa de iniciar o recrutamento, a seleção, enfim, de um perfil de acordo com aquela empresa. Consequentemente, vai se filtrando. Aí se passa por uma psicóloga. Aí tem uma questão de perfil psicológico. Quando não é este caminho, é com o coordenador ou com uma pessoa ligada a operações. Vai de acordo com a empresa e os trâmites. Esse perfil avançou. Foi selecionado, de acordo. Agora, se ter a necessidade maior e o grau de responsabilidade que essa pessoa que está sendo contratada vai ter, de responsabilidades e demais, diga-se de passagem que nós tivemos situações em determinados ambientes, aí nós podemos citar, são vários, tanto em instituição financeira ou outros, que tinha pessoas infiltradas. E que depois veio a ser descoberto através de uma investigação policial, de acordo com o inquérito e tal, e se descobriu que aquela pessoa estava envolvida. Então, quer dizer, o perfil profissional, ele vai de acordo com a pré-seleção de um recurso humano, né, Sim. que foi definido. Definido isso, tem toda uma investigação social. A investigação social, ela é uma prerrogativa da empresa. Que eu acho totalmente viável. Viável e necessário. É viável. Porque nós temos dois lados da moeda. Nós, hoje corremos riscos de pessoas até mesmo fazer um curso, numa formação, e vir com outras intenções, né? E outras Exato. intenções. Sim. Exato. Né? Infelizmente. Então, são situações que a empresa ela tem essa prerrogativa. Isso não é digamos, um fator de desconhecimento. Não, muito pelo contrário. É necessário, sim. É Eu e o necessário. Gilberto, a gente teve uma situação dessa de um furto de uma arma. Sim. Né? Gilberto Sim. esteve Sim. presente, acompanhou esse processo, conforme for. Perfil da pessoa, perfil tranquilo, calmo, né? Até então, Ninguém dizia o contrário. ninguém dizia o contrário. Então, assim, eu acho que é viável e tem que ser feita essa investigação social. E muito aprofundada. Assim, eu acho que não deve Então, ser só assim, superficial. Diante de tudo isso, a gente, eu tenho, a gente pode, lógico, pode mudar, né? Mas você acha que o vigilante, eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas, né? Eu tenho que o vigilante, em cima de
todas as proporções, assim, eu acho que ele é uma pessoa especial. Eu não acho outro lado técnico para falar isso daí. Porque você lidar com todas essas emoções do dia a dia, né? Sim. Com finanças, né? Com patrimônio, com finanças, com gente. E quando eu falo essa não é que eu acho ele melhor do que ninguém. Sinceramente, não é. Mas eu acho que ele, assim, tem que ser uma pessoa que tem um nível de discernimento muito alto, né? De caráter, de ética, Correto. de companheirismo, Sim. né? E eu não sei se eu estou exagerando. E eu queria saber o que vocês entendem sobre isso. O que vocês acham, assim, sobre essa questão? Não foge muito, né? A minha linha de raciocínio também é essa, né? A gente tem que ter essa ética, esse companheirismo, essa parceria com o nosso companheiro de trabalho, né? Sim. Seja ele o que você está no dia a dia, ou o seu superior, enfim, seja quem for, né? Eu acho que tem que ter esse companheirismo. Eu acho que nesse quesito ainda há uma questão que tem uma desunião, né? Vamos se dizer assim, sobre isso. Eu acho que isso devia ser um pouco mais agregado e devia fazer parte do dia a dia de toda a empresa, né? Sim. E acho assim, Guilherme, só pegando o gancho, eu acho que o vigilante, ou não passam para ele, pode ser nas academias ou pelos instrutores e tal, ou então não estão atentos a isso, como eu acho que tem que estar atento na saúde mental. Sim. E, né, nós falamos muito, É um quesito. até a Isis, né, uma convidada nossa, falou no episódio, e assim, foi muito feliz quando ela falou que isso, a gente tem que prestar atenção nisso, Sim. né? Todo mundo, e eu acho que tem que começar, Gilberto, da academia. Sim. Não estou falando mal de dono de academia, né? Sim. Não. Sem querer expor ninguém. Pelo contrário. Aliás, estou aqui por eles, né, também. E eu fico pensando nessa questão, cara, essa pessoa a sociedade tem que olhar para esse povo, esse profissional, Sim. de uma maneira diferente. Né? Sim. E ele não só, que também é uma coisa que me engasga muito, vamos dizer assim, é a quinta série, né? Sim. Né? Que agora, de quarta para quinta, para mim, eu acho que nós tivemos no mínimo no nível médio ali, né? Seríamos um pouco mais valorizados. Até porque hoje o mercado, voltemos à questão da questão do perfil da entrevista até chegar a esse perfil do fator de investigação social. Quando a empresa ela questiona qual que é a formação escolar do mesmo, seja ele masculino ou feminino, do profissional, ela vai delineando o que ela deseja. E se ele, porventura, tem um grau de escolaridade inferior, ele não passa para o próximo processo. Sim. Não avança. Não avança, exatamente. Então, quando, todavia, eu, dando aula como instrutor, e aí tem um caso como este, que o Guilherme bem citou, que nós acompanhamos o fato de uma pessoa se formar e logo em seguida ela está atuando e ela ter a noção, ter a intenção, a perspectiva de, peraí, eu vou fazer isso, eu vou levar uma peça, eu vou furtar em uma instituição séria que contratou ele, isso para nós é um choque. É um choque absurdo, porque é questão de personalidade, é questão de formação cultural, educacional, vivência, porque tudo isso nós trabalhamos dentro de uma formação acadêmica. Então, vai de encontro com o que o senhor está citando. Quer dizer, quando você trata do nível psicológico, do grau de nível psicológico que você tem que buscar e um entendimento de uma formação técnica, porém, o mercado exige, olha, você tem um ensino médio ou não? Sim. Você não tem. Infelizmente, essa vaga, essa possibilidade, eu não vou conseguir te colocar, não vou conseguir avançar contigo. E aí tem esse contexto, quer dizer, se houver a possibilidade, ele consegue chegar, ele está atuando, porém, ele comete uma insanidade. Aí voltamos para trás, quer dizer, quem foi que fez a avaliação no psicotécnico? Sim. Voltamos para trás. Quem que foi que fez a avaliação do mesmo? E aí ele chega num processo de formação, depois ele vai para um processo seletivo, contrata-se e depois ele comete um equívoco dessa natureza. Aí a sociedade pergunta, mas espera aí. Aí vem alguns, né, de plantão, tinha que ser vigilante.
Né? né? Tinha que ser, não precisamos citar o nome, mas Né? ele vem, né, Sim. em audiência e cita. Sim. Tinha que ser vigilante. Né? Então, quer dizer, é uma classe que precisa se unir, precisa entender esse processo todo. Estamos aqui para isso, estamos desenvolvendo, esse é o nosso projeto. Mas tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados da moeda. Entendo. Entendo. Guilherme, eu estava pensando aqui, por que eu sei que você falou, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Por que ficou no patrimônio? Cara, eu falo assim, doutor, o patrimônio hoje, eu falo que ele é superestimado, vamos se dizer assim, Sim. né? É glamour o cara andar numa escolta, num carro forte, né? E o patrimônio, o que realmente é difícil você trabalhar as suas 12 horas ali que seja num posto de trabalho. Eu falo trabalhar o psicológico, porque às vezes não tem nada para você fazer, como às vezes pode ter tudo para você fazer. Então eu acho que esse desafio que desperta o meu interesse, entendeu? Por isso o patrimônio, entendeu? Essa oscilação de ser tranquilo e daqui a pouco ter aquele, opa, deu um QRU aqui, deu uma novidade aqui. É o que me instiga, entendeu? Eu tenho certeza que já passaram por alguma situação, não sei se está nome nada, é óbvio. Como que é a relação com as forças de segurança pública? O vigilante. Hoje eu acho assim que existe um preconceito ainda, né, enraizado em que um é melhor que o outro, né? E eu digo isso não só de segurança pública, mas dentro da segurança privada também, né? Que eu acho que é um paradigma aí que deve ser quebrado, né? Um vigilante, ele não é melhor do que um porteiro, por exemplo, ou um vigia, só pelo fato dele estar armado, né? Então, assim, como eu também acho que as forças de segurança pública aí não devem menosprezar também essa questão do vigilante, porque ele é um vigilante, né? Igual o senhor mesmo citou, a questão da quinta série, ele só tem uma quinta série, né? Então, assim, eu não acho que isso deva ser um impedimento, muito pelo contrário. Às vezes, um vigilante ali, que está no local de trabalho, ele tem um conhecimento ali sobre o local que ele trabalha, muito mais do que um funcionário de segurança pública aí, muitas das vezes. E um detalhe muito interessante, né? Levando em consideração, volto na questão anterior. Quando você tem o perfil de nível cultural e educacional e que, infelizmente, esse profissional, infelizmente, por várias questões, muitos podem estar nessa condição ainda, né? De não ter conseguido voltar aos seus estudos, de não ter conseguido avançar. Sim. Aí ele fica estacionado, ele paralisa ali mesmo. Para mim está ótimo, vou ficar aqui mesmo e tal e tal. Isso é uma situação, é um cenário. O outro cenário é que o mercado, ele exige, por questões hoje, por exemplo, profissional hoje que tem que trabalhar com drone, Sim. que é o futuro. Né? Inteligência artificial, está aí. Sim. Você tem conhecimento em aplicativo, você tem conhecimento em informática, então, começando como o próprio Guilherme citou, não tem que haver indiferenças dentro da própria classe privada. Por exemplo, o porteiro, o controlador de acesso ou vigilante, por fato de estar hoje um pouquinho a mais no que diz respeito ao fato dele ter conseguido chegar a se formar, tem a portaria que assiste ele tem essa condição de estar hoje porque ele teve a oportunidade, se formou, teve a sua condição e entra como profissional vigilante armado. Se ele for escolta, o transporte de valor armado. E aí tem um certo, digamos ali, fator de inferioridade por parte daquele que não conseguiu avançar, e por questões até econômicas, por que não dizer? Muitas das vezes, sim. Muitas vezes, né? Ele não conseguiu investir, ele não conseguiu avançar com as extensões, Correto. Então ele ficou preso naquela condição, e aí ele não consegue. Então tem vários fatores envolvidos, e que eu entendo, no que o senhor bem cita, doutor, a segurança privada não é, vamos generalizar, que não tenha diálogo com a segurança pública. Até tem, até outros profissionais, né, policial civil, Sim. guarda municipal, né, enfim, temos um bom diálogo, existe um bom diálogo, né? E quando vem uma determinada ocorrência, existe a camaradagem, o respeito. Mas eu acredito assim, Guilherme, existem casos e casos de pessoas que consigam
ter o respeito de ambos, Sim. né? Enfim, e cada qual no seu quadrado, digamos assim. Com certeza. Mas cada um se respeitando, mas sabendo que aquela pessoa também tem uma profissão de risco, que é o vigilante patrimonial. Né? E eu ainda acredito que mais ainda o vigilante patrimonial, né? Devido ele só poder trabalhar armado, né? Ele No posto, no no posto, posto, né? só. Ele não tem Porque ele não tem a prerrogativa que os outros Exatamente. demais da Força de Segurança têm. Exatamente, né? Quer dizer, correto. se ele tivesse essa condição, todavia, de ter o porte, posse em si, obviamente, tendo a condição, seria diferenciado. Talvez seria isso que viria igualá-lo ao mercado, digamos ali, dos outros demais. Guilherme, eu não sei se a gente tem que ver o horário aí, né? Se a gente está se aproximando do fim, mas... Mais um minuto. Estamos eu terminando. tenho uma... Mais um minuto. A gente sempre termina para uma pessoa deixar uma mensagem para o vigilante, né? Que esteja começando. E também aquele que tem, né? Um pouco mais, mais tempo aí na profissão. Tá. O que você deixa para a gente como mensagem para esse... Bom, para os que colegas estão iniciando, né? Eu acredito que vai haver muitas dificuldades ao longo do caminho, né? Que essa pessoa tenha essa resiliência de entender que aquele objetivo serve para o crescimento profissional dele e também para os que já estão antigos na área, né? Os vigão antigo. Isso, Eu acredito aí que eles tenham até que um pouco de paciência para moldar esses que estão chegando agora. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer, para que exista essa harmonia dentro do ambiente de trabalho, do mais experiente com o menos experiente. Sim. Muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Nós estamos, né, no nosso terceiro episódio, né? Terceiro episódio. Temos muita coisa para aprender ainda com vocês, pelo menos da minha parte, né? Com certeza. E muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Sucesso, saúde na sua profissão, para você e para sua família. Foi uma honra. Muito Prazer obrigado. foi todo meu. Muito obrigado, doutor Maurici, Gilberto, mais uma vez aí, muito obrigado mesmo. É uma oportunidade incrível de estar aqui. Maravilha. Foi uma satisfação tambem estar mais nesse terceiro episódio, doutor Maurici, ter a pessoa do próprio Guilherme Gonçalves Guilherme Oliveira. Tendo essa oportunidade, nós conseguimos avançar em todo esse aspecto, né, do aprendizado, da valorização, do perfil. Guilherme, sou muito, realmente, satisfeito em ter a sua pessoa aqui. É um prazer, uma satisfação. Meu muito obrigado por essa oportunidade de tê-lo junto conosco. Eu que agradeço. E vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Se Deus quiser. Serei grato em ser convidado. Maravilha. Papo de Segurança, volta.